Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Fui amaldiçoada, e isso vai assombrar-me para o resto da minha vida. Tudo começou com uma piada, mas algumas piadas têm consequências graves, e quando isso acontece, a vida torna-se uma batalha difícil. O meu nome é Catherine. Tenho 16 anos e moro com os meus pais e a minha irmã mais nova, Mara. Eu gosto de música, representação e ver filmes de ação. Jogo beisebol e pratico balé. Até ganhei alguns prémios. Eu só tenho um problema. Gosto de gozar com as pessoas. É como um vício. Nunca tive cuidado com o que digo e nem me importa quem doa. As crianças que escolhi eram realmente amorosas e gentis. Mas isso encorajou-me ainda mais. Meus amigos eram exatamente como eu. Na verdade, eu era o líder deles. Nós caminhávamos como se fôssemos os donos da escola. Tínhamos um colega de turma chamado Norman. Ele não era exatamente o que chamaríamos de alguém em boa forma. Ele era o oposto da boa forma. Durante os intervalos das aulas, o meu grupo e eu roubávamos a sua lancheira e atirávamos uns aos outros, mantendo-o longe dele. Vimos-lo correr na tentativa de nos alcançar, mas ele parou no meio do caminho. Peso extra não o ajudou. Ele rapidamente ficou sem fogo. Sempre que ele entrava na sala de aula, nós o surpreendíamos atirando vegetais e frutas velhas e podres nele. Norman tolerou as nossas provocações. Ele não parecia importar-se muito, mas um dia uma piada foi longe demais. Concebemos um plano maligno. Dissemos que haveria um concurso de fotos, e quem fizesse a pose mais engraçada ganhava. Norman era tão crédulo que acreditou em nós. Na verdade, ele pensou um pouco e posou para nós. Fizemos o possível para não desatar as gargalhadas enquanto tirávamos fotos dele. No dia seguinte, quando ele chegou à escola, Norman descobriu que as suas fotos da sessão tinham sido afixadas nas paredes da sala de aula e as crianças riam, escrevendo comentários por todo lado. Norman ficou mortificado e olhou para os rostos dos seus colegas. Todos se riam e apontavam para ele. Norman começou a chorar, seu nariz começou a sangrar, então desmaiou. Um professor teve que chamar uma ambulância para levá-lo ao hospital. Eu certamente não esperava que isso acontecesse. Sabíamos que Norman ficava às vezes muito cansado e perdia o resto do dia de aulas, mas não sabíamos que ele tinha um problema de saúde. Senti um profundo pesar. A maldição de que falei no início começou quando uma rapariga chamada Naomi se juntou à nossa turma como aluna nova. No seu primeiro dia, o nosso professor trouxe-a e apresentou-a. Ela sentou-se numa mesa da última fila. Percebi que ela olhava sempre para mim de um modo estranho e perguntei-me porquê. Ela olhou-me com desdém. Eu não conseguia entender porquê, afinal, era a primeira vez que a conhecia. Eu evitava, principalmente porque a sua aparência deixava-me desconfortável. E sempre que o meu grupo queria gozar com ela, eu dizia para a deixarem em paz. Eu senti que havia algo estranho com essa rapariga. Um dia, durante a aula de ciências, o professor colocou-nos em pares para fazer uma experiência de laboratório. Eu pretendia perguntar sobre a maneira como ela me olhava, mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela tomou a iniciativa e surpreendeu-me ao abordar o assunto. Vais pagar pelo que fizeste ao Norman, disse ela friamente. Olhei para ela e perguntei como conheces o Norman e do que estás a falar. Ela respondeu, não importa como sei, apenas sei. Passei os dias seguintes a pensar nas suas palavras. Depois, Naomi ignorou-me completamente, sem olhares fixos, sem olhares acusadores. Era como se para ela eu não existisse. Eu não entendi. Então, chegou o dia. Tivemos um jogo de basquetebol. Era a decisão do campeonato. Mas eu ainda estava ocupada a pensar nas palavras de Naomi. Durante o jogo eu olho para Naomi e apanhei a olhar para mim, o que me distraiu. Um dos jogadores da outra equipa de repente esbarrou em mim, derrubando-me e fazendo-me cair mal sobre um dos joelhos. A dor que eu sentia. Tive que abandonar o jogo para ser levado ao hospital. No hospital, o médico disse que eu tinha uma ruptura de ligamentos no joelho e disse que eu precisaria de uma cirurgia e de muitos medicamentos. Depois de passar pelo bloco operatório, comecei a tomar os meus medicamentos. Isso fez-me ganhar peso, embora eu não comesse muito, apenas vegetais e fruta. Eu perguntei ao médico sobre o meu aumento de peso repentino. Ele disse-me que os medicamentos que eu estava a tomar afetavam o meu equilíbrio hormonal, o que raramente acontecia, mas que no meu caso estava a acontecer. Ele disse que eu teria de ou aguentar as dores ou lidar com o excesso de peso, porque tal não iria parar. Então aí está a malta. Esta é a maldição que Naomi lançou sobre mim. O preço que tive que pagar pelo que fiz a Norman. Eventualmente fiquei boa o suficiente para ir fazer os meus exames finais, quando cheguei à escola. Todos os meus amigos olharam para mim e começaram a rir. E eu agora era o seu alvo, a sua presa. Um deles disse, estás tão grande como um elefante.
Retorqui: vou perder peso assim que parar de tomar os medicamentos. Mas ninguém ouvia. Agora estou a viver um pesadelo e gostaria de dizer a Norman que sinto muitíssimo por tudo o que lhe fiz. Quase toda garota sonha em ser uma princesa da Disney. Ser como Cinderela que se casa com um príncipe ou Branca de Neve, a mais bela de todas. Minha história é algo parecido, mas contos de fadas geralmente têm um final feliz, certo? A minha, no entanto, bem, vou deixar que você faça seu próprio julgamento. Meu nome é Rona, tenho 17 anos. Vivo com meus pais e minha irmã Celina. Na escola eu era como uma princesa. Eu adorava meus amigos e eles me adoravam. Eu me destaquei em tudo o que fiz na escola. Era a melhor cantora, eu era atlética e praticava todos os esportes. Minha única falha era meu cabelo, que era muito crespo e feio para o meu gosto. Acho que o cabeleireiro chamava de cacheado, mais para confortar pessoas como eu. Mas crespo não é cacheado, não no meu dicionário. Reconheço que parecia atrativo em algumas pessoas, mas o visual mais arrebatador para mim é o cabelo longo e liso. O adorável cabelo liso pode deixar qualquer garota bonita, mesmo se ela não tiver traços bonitos. Oh, como eu invejava algumas garotas na minha escola com seus cabelos longos e sedosos. É claro, minha princesa da Disney favorita era Rapunzel. Nos meus sonhos eu era sempre ela. Na minha opinião, ela era a mais linda princesa do universo Disney. O sofrimento que ela passou para depois receber o que merecia, sem mencionar seu cabelo sedoso e brilhante, o jeito que ele brilhava à luz do sol, que eu não daria para ter um cabelo como aquele. Tentei de tudo para melhorar meu cabelo. Eu lavava com shampoo, mas ele ficava fofo, igual a um pelo de um lulo da Pomerânia. Você já deve ter visto um. Eu usava creme de alisamento, mas então parecia uma estrada pavimentada com melaço derramado por toda parte. Tentei chapinhas, mas elas também não ajudaram. Não ria de mim. É a pura verdade. Todos os dias eu sonhava em ter um cabelo liso. Um dia, vi uma propaganda enquanto conversava com minhas amigas. Mencionei um centro de pesquisa da ciência da beleza e disse que alguns cientistas haviam descoberto um novo produto que não importava a quantidade de frizz ou cachos, transformaria o cabelo em liso e sedoso em poucos minutos. O centro precisava de voluntários para testar o produto na frente de um público. E eu pensei, uau, meu sonho pode se realizar e ainda vou ficar famosa. Eu me inscrevi imediatamente. Fui escolhida entre 3 outras garotas. Estava um pouco preocupada porque minha experiência havia ensinado que as coisas nunca saem do jeito que nós planejamos, mas eu dizia a mim mesma que era um produto simples. O que poderia dar errado? Pesquisei sobre o cientista que ia conduzir o experimento. Ele era famoso na sua área. Seu nome era Wilfred Johnson. Eu cheguei no estúdio onde o teste seria conduzido. Eles já estavam me esperando. O Sr. Johnson parecia um cientista de desenho animado, com cabelo desgrenhado e um jaleco branco enorme e óculos tipo Harry Potter. Acho que você entendeu. Ele me explicou como o produto funcionava e me garantiu que tudo sairia bem. Claro, certo. Como se eu nunca tivesse ouvido isso antes. No entanto, seu discurso empolgado me deixou animada. Então veio aquela papelada legal, as isenções de responsabilidades para o caso de efeitos colaterais que pudessem ocorrer devido ao uso do produto de beleza. E eu assinei tudo. Ele viu que eu parecia preocupada e hesitante, então tentou me tranquilizar, dizendo que se tratava de uma rotina típica de ensaios clínicos. Eu continuei preocupada, mas decidi seguir em frente mesmo assim. Eu convidei minhas amigas para assistirem ao experimento. Parecia mais uma grande conferência. Além do Mr. Johnson, havia jornalistas, fotógrafos e outros 2 médicos na sala. O Sr. Johnson explicou sobre o produto ao público. Eu fiquei fora do palco, esperando para ser chamada. Finalmente, eles estavam prontos e fomos chamadas ao palco, onde nos sentamos em suas cadeiras de cabeleireiro. Algumas cientistas misturaram uma variedade de líquidos coloridos em frascos de laboratório em uma mesa próxima do palco. Depois disso, o Sr. Johnson encheu um frasco de spray com a mistura e se aproximou de mim. Ele sussurrou no meu ouvido que meu nome entraria para a história. Então ele borrifou meu cabelo com o elixir mágico que os cientistas prepararam minutos atrás. Eu esperei nervosamente, então, lentamente, meu couro cabeludo sentiu uma sensação de ardor, como se tivesse sido mordido por uma centena de formigas de uma vez,
mas eu estava com vergonha de mencionar isso. Então a dor diminuiu e um milagre aconteceu. Meu cabelo se alisou exatamente como o Sr. Johnson prometeu que aconteceria. O público aplaudiu entusiasmado. O poderoso aroma de sucesso na obtenção de dinheiro impregnou a atmosfera da sala. Toquei o meu cabelo e não pude acreditar como estava maravilhoso. Continuei acariciando e acariciando, tão macio, tão sedoso, tão reto e suave. Fiquei super feliz. O Sr. Johnson se aproximou do microfone, segurando o produto na mão, e estava prestes a falar quando o público suspirou. Eles estavam olhando na minha direção. O Sr. Johnson se virou e olhou para mim também. Meu cabelo, de repente, começou a crescer em uma taxa fantástica. Foi ficando cada vez mais longo até eu ficar exatamente como Rapunzel. Eu gritei em estado de choque. O Sr. Johnson correu e pediu ajuda. Meu rosto ficou pálido e eu desmaiei. Quando acordei, estava deitada no palco, em uma cama, com meu próprio cabelo preso debaixo de mim. Eu toquei meu cabelo e sim, ele ainda estava macio, sedoso e liso. Meu desejo parecia ter literalmente se tornado realidade. Eu era de fato a Rapunzel moderna que ganhou vida. É por isso que eu queria compartilhar minha história com você hoje. Cuidado com o que deseja, porque pode acontecer de verdade.